Ah, você está aqui. Já é tarde, mas suponho que o tempo não importa muito para alguém como eu. Deixe-me me apresentar. Sou Elias, e hoje vou contar a história de Antônio, o coveiro deste cemitério esquecido. Por 30 anos, ele enterrou corpos que a cidade preferiu esquecer, mas o que ele enterrou mesmo foram segredos. Segredos que, em noites como essa, teimam em voltar à superfície. Vou te contar uma história. Não é uma história feliz nem bonita, mas é uma história verdadeira, tão verdadeira quanto a terra que cobre os mortos. Há algo de eternamente imutável em cemitérios, especialmente em um como este, onde o tempo parece se dissolver na neblina espessa que se arrasta por entre as lápides. Era assim que Antônio, o coveiro, enxergava seu mundo. Um homem que dedicou mais de 30 anos de sua vida a este solo sagrado, onde a morte não era uma visitante ocasional, mas uma constante companheira. Toda manhã, antes do sol se erguer completamente, ele chegava ao cemitério, os passos pesados ecoando na trilha de cascalho que levava até o portão enferrujado. O cheiro da terra úmida, misturado ao leve aroma de flores murchas, era uma saudação silenciosa que ele conhecia bem. As lápides, algumas cobertas de musgo, outras polidas e recentes, eram suas únicas testemunhas. Antônio começava o dia inspecionando as sepulturas, certificando-se de que tudo estava em ordem. Não por respeito aos mortos, mas por causa dos vivos que, ocasionalmente, visitavam seus entes queridos. Ele sabia que o luto tem muitas formas, e algumas delas se expressam através da necessidade de perfeição. Uma lápide inclinada ou uma flor caída poderia ser o suficiente para reabrir feridas que nunca se fecharam completamente. E então havia o silêncio. O tipo de silêncio que não se encontra em qualquer lugar. Aquele que parece carregar o peso das almas que descansam abaixo da superfície. Um silêncio que para Antônio era mais alto do que o barulho da cidade distante. Era nesse silêncio que ele se sentia mais confortável, mais ele mesmo. Talvez fosse por isso que, depois de todos esses anos, ele nunca considerou outro trabalho. Aqui, entre os mortos, ele encontrava uma estranha forma de paz, uma aceitação tácita de que a vida, como ele a conhecia, não era mais do que uma breve pausa antes do inevitável. Mas o cemitério não era apenas um lugar de descanso. Para Antônio, ele também era um lugar de segredos, de histórias que nunca foram contadas, de vidas interrompidas que deixaram ecos na terra. Cada cova que ele cavava era um novo mistério, uma nova narrativa que se encerrava com o som da pá cravando a última camada de terra. E mesmo que ele nunca soubesse os detalhes, ele sentia que esses segredos, enterrados com seus donos, estavam de alguma forma presentes, sussurrando na escuridão. Antônio se movia com uma precisão quase mecânica. A rotina, repetida tantas vezes, tinha se tornado uma dança ensaiada, onde cada movimento era cuidadosamente coreografado. Ele sabia exatamente onde pisar, quais ferramentas usar e como lidar com os visitantes, sempre com um respeito quieto, mas distante. Ele era o guardião deste reino de sombras, o último a tocar os mortos antes que eles se tornassem parte do solo. E assim, Antônio continuava dia após dia, sepultando os mortos e, com eles, os segredos que ninguém mais queria ou precisava conhecer. Mas o que ele não sabia, ou talvez não quisesse admitir, é que alguns desses segredos não ficavam enterrados para sempre. Alguns tinham uma forma estranha de emergir, especialmente naquelas noites em que a neblina se adensava e o silêncio se tornava tão denso que parecia poder ser cortado com uma faca. Naquelas noites, Antônio sentia uma presença que ele nunca ousava nomear. E embora ele tentasse ignorar, havia algo no ar que sugeria que seu tempo como guardião dos mortos estava prestes a chegar ao fim. Naquela noite, o ar estava mais pesado do que o normal,
e a neblina parecia se arrastar como um véu espectral sobre o cemitério. Antônio sempre sentiu um desconforto especial quando trabalhava à noite, mas era parte do trabalho e ele nunca reclamava. Ainda assim, havia algo diferente naquela noite. Algo que ele não conseguia explicar, mas que pairava sobre ele como uma sombra. O dia havia sido longo, marcado pelo enterro de um homem desconhecido, alguém sem família ou amigos para chorar por ele. Apenas o coveiro e o padre estavam presentes, uma cerimônia breve, quase sem palavras, como se o próprio falecido não tivesse deixado nada a ser dito. Antônio, como de costume, cobriu o caixão com terra, cada pá lançada com a precisão de um ritual que ele havia repetido incontáveis vezes. Mas, dessa vez, antes que ele pudesse terminar, ouviu algo que o fez parar no meio do movimento. Antônio congelou, o coração batendo mais rápido enquanto ele tentava entender o que estava ouvindo. Os sussurros eram fracos, como se viessem de uma grande distância, mas nítidos o suficiente para que ele pudesse discernir palavras. "Não me enterre", diziam as vozes, repetindo a súplica como um lamento triste. Ele olhou ao redor, esperando encontrar alguém, mas o cemitério estava deserto, exceto por ele e as sombras. Antônio tentou se convencer de que estava imaginando coisas. Talvez fosse o vento, talvez fosse o cansaço. Mas no fundo, ele sabia que não era a primeira vez que algo assim acontecia. Há muitos anos, ele já havia ouvido algo parecido, mas nunca com tanta clareza. Naquele momento, a racionalidade lutava contra o medo que começava a tomar conta dele. Ele sabia que não devia dar ouvidos a tais coisas. Afinal, os mortos não falam, pelo menos era o que ele sempre dizia a si mesmo. Mesmo assim, os sussurros continuaram, persistentes, implorando para que ele não finalizasse o trabalho. Antônio hesitou, a pá ainda firmemente segurada em suas mãos, enquanto o suor começava a escorrer por sua testa. Ele fechou os olhos por um momento, tentando afastar a sensação de pavor que começava a envolvê-lo. Quando os abriu novamente, a neblina parecia ter se adensado ainda mais, obscurecendo as lápides ao redor, como se o cemitério estivesse tentando esconder algo de sua visão. Antônio nunca foi um homem supersticioso, mas naquela noite, algo dentro dele o fez parar. Ele sabia que precisava terminar o serviço, mas ao mesmo tempo, sentia que algo terrível aconteceria se o fizesse. Lembrou-se de histórias antigas, lendas de coveiros que ignoraram avisos semelhantes e desapareceram sem deixar rastros. Histórias que ele sempre desconsiderou como meras superstições. Mas ali, na escuridão da noite, sozinho entre os mortos, essas histórias pareciam mais reais do que nunca. Finalmente, ele decidiu cobrir o caixão, embora seus movimentos estivessem mais lentos e hesitantes do que de costume. Os sussurros começaram a se dissipar, mas a sensação de estar sendo observado persistiu, como se dezenas de olhos invisíveis estivessem fixados nele, julgando cada movimento que ele fazia. Quando a última pá de terra caiu, Antônio sentiu um alívio momentâneo, mas logo percebeu que a inquietação em seu peito não desaparecera. Pelo contrário, parecia ter se intensificado, como se algo muito mais sombrio estivesse agora preso sob a terra que ele acabara de assentar. Enquanto ele caminhava de volta para sua cabana, o som dos sussurros ainda ecoava em sua mente. O cemitério estava mais silencioso do que nunca, mas o silêncio, longe de ser reconfortante, parecia agora uma presença opressiva, quase sufocante. Antônio não sabia explicar, mas tinha a sensação de que algo havia mudado. Algo havia sido perturbado naquela noite, algo que ele, mesmo sem querer, trouxera à tona. E enquanto ele se afastava da nova cova, não pôde deixar de olhar para trás, sentindo que, de alguma forma, aquilo ainda não havia acabado. Antônio nunca foi um homem de deixar seus sentimentos à mostra, mas naquela noite, ao retornar para sua cabana no cemitério, ele estava visivelmente abalado. O som dos sussurros ainda ecoava em sua mente,
e a sensação de que algo havia sido perturbado não o deixava em paz. Ele fechou a porta atrás de si, tentando se convencer de que tudo não passava de sua imaginação, mas o frio que sentia não vinha apenas do clima. Era um frio que nascia no fundo do peito, algo que ele não sentia há anos. Dentro da cabana, o ambiente era simples e austero, mas carregava consigo o peso dos anos de trabalho solitário. Na mesa havia um velho diário de capa surrada, um companheiro fiel em suas noites insones. Antônio o mantinha como uma forma de organizar seus pensamentos, registrando eventos e sentimentos que ele não compartilharia com mais ninguém. Naquela noite, ele sentiu uma compulsão quase incontrolável de abrir o diário, como se algo o estivesse chamando para revisitar o passado. E jamais. Folheando as páginas amareladas pelo tempo, ele parou em uma entrada de muitos anos atrás. Seus olhos percorreram as palavras escritas com uma caligrafia trêmula, e aos poucos, as memórias começaram a ressurgir. Ele escreveu sobre uma noite semelhante àquela, onde também ouviu sussurros vindos de uma cova recém-aberta. Na época, ele desconsiderou como uma alucinação causada pelo cansaço, mas o incidente ficou gravado em sua mente. O que ele não esperava era que aquela lembrança traria à tona algo muito mais profundo e doloroso. As palavras no diário começaram a descrever uma história que ele havia enterrado em seu próprio coração. Há muitos anos, quando Antônio era um jovem coveiro, ele foi responsável por enterrar uma criança. Lembrou-se das circunstâncias vagas e confusas em que tudo aconteceu. A criança foi dada como morta, mas na verdade estava em um estado de coma profundo, algo que a ciência da época não conseguia explicar adequadamente. Antônio, seguindo ordens e procedimentos, fez o que fazia de melhor. Cavou uma cova e cobriu o pequeno corpo com terra. Dias depois descobriu-se o erro, mas já era tarde demais. A criança, privada de oxigênio e de luz, faleceu de fato, e a culpa foi jogada de forma velada sobre todos os envolvidos. Mas ninguém mais carregou o peso daquele erro como Antônio. A criança era seu próprio filho, uma verdade que ele suprimiu profundamente, incapaz de lidar com a dor insuportável que isso trouxe. Ao longo dos anos, ele evitou pensar nisso, jogando-se cada vez mais em seu trabalho, como se enterrar os mortos fosse uma forma de enterrar sua própria culpa. Mas agora, essas memórias voltaram à tona com uma força que ele não podia mais ignorar. O nome da criança, seu filho, estava gravado com uma clareza dolorosa nas páginas do diário, e as emoções que ele havia tentado suprimir começaram a inundá-lo. Lágrimas que ele não sabia que ainda era capaz de chorar começaram a cair sobre o papel, borrando as palavras que ele escreveu tantos anos atrás. Antônio começou a perceber que os sussurros que ouviu naquela noite não eram de um desconhecido, mas sim de seu próprio passado, vindo reclamar o que ele havia tentado esquecer. A morte de seu filho, enterrada sob camadas de negação, estava emergindo novamente, exigindo ser confrontada. Ele sentiu como se a própria terra do cemitério estivesse conspirando para trazer tudo à tona, forçando-o a encarar o que ele mais temia. Perdido em pensamentos, Antônio fechou o diário e olhou para a escuridão que se estendia do lado de fora da janela da cabana. O cemitério, que sempre lhe pareceu um lugar de silêncio e paz, agora parecia uma entidade viva, pulsante, cheia de segredos prontos para serem desenterrados. E ele sabia, com uma certeza que lhe gelava a alma, que o tempo de fugir havia acabado. O passado havia ressurgido, e ele precisava enfrentar as consequências de seus atos, por mais terríveis que fossem. Naquela noite, o sono fugiu de Antônio. Ele se sentou em sua poltrona velha, o olhar perdido nas sombras que dançavam ao ritmo da chama da vela. Sabia que, ao amanhecer, teria que voltar ao cemitério, não como o coveiro que sempre foi, mas como um homem prestes a desenterrar não apenas corpos, mas também a verdade que ele enterrou há tanto tempo. O amanhecer chegou,
mas trouxe consigo uma sensação de inquietação que Antônio não conseguia sacudir. A noite anterior havia sido longa, marcada por lembranças que ele preferia manter enterradas. Agora, com o sol apenas começando a iluminar o céu nublado, ele se preparava para retornar ao cemitério. Mas desta vez, não era um simples dia de trabalho. Ele sentia que estava prestes a confrontar algo muito maior, algo que ele havia ignorado por tempo demais. Com as mãos trêmulas, ele pegou suas ferramentas, a pá, o rastelo e um par de luvas já gastas pelo uso contínuo. Cada objeto que ele tocava parecia carregar o peso de suas ações passadas. Quando finalmente saiu de sua cabana, a neblina ainda persistia, espessa e opressiva, como se estivesse esperando por ele. A cada passo que dava em direção ao cemitério, o silêncio parecia mais profundo, mais pesado, como se o próprio solo estivesse segurando o fôlego. Ao chegar à cova que havia tapado na noite anterior, Antônio sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A lápide do homem desconhecido parecia deslocada, como se algo ou alguém tivesse tentado se libertar de seu confinamento debaixo da terra. O chão ao redor estava ligeiramente perturbado, algo que ele não havia notado antes. A sensação de que estava sendo observado tornou-se quase insuportável, mas ele não se permitiu vacilar. Sabia que precisava desenterrar o caixão, mesmo que isso significasse enfrentar o que ele mais temia. Com uma respiração pesada, ele começou a cavar. A terra, úmida e densa, cedeu lentamente à força de sua pá. A cada golpe, os sussurros que ele ouvira na noite anterior pareciam ganhar força em sua mente, embora ao seu redor o silêncio permanecesse absoluto. Quando finalmente o caixão apareceu, ele parou por um momento, ofegante. O medo e a culpa pulsavam em suas veias, mas ele sabia que não podia parar agora. Com mãos trêmulas, ele limpou a terra restante e forçou a abertura do caixão. Mas o que ele encontrou dentro o deixou paralisado. O caixão estava vazio. Antônio ficou ali, encarando o espaço vazio, o coração batendo descompassado. Não havia explicação para aquilo. Ele havia visto o corpo com seus próprios olhos. Mas agora, apenas o vazio o encarava de volta. Uma onda de terror percorreu seu corpo e ele recuou, sentindo o chão tremer levemente sob seus pés. Foi então que ele viu a lápide. Ela não era a mesma de antes. Onde antes estava gravado o nome do homem desconhecido, agora estava o nome de seu filho. O mesmo nome que ele havia enterrado em seu coração, o mesmo nome que ele se forçou a esquecer. A pedra fria parecia brilhar com uma luz macabra e os sussurros, que antes eram vagos e distantes, agora se tornaram gritos ensurdecedores em sua mente. "Pai!" A voz de uma criança ecoou ao redor dele, clara como o dia. "Pai, por que você me deixou aqui?" Antônio sentiu as lágrimas escorrerem por seu rosto, o desespero tomando conta de seu coração. Ele caiu de joelhos diante da lápide, as mãos tremendo enquanto tentava alcançar a pedra fria. "Eu não sabia. Eu não queria." Ele repetia como se suas palavras pudessem de alguma forma apagar o que havia sido feito. Mas no fundo, ele sabia que nada poderia mudar o que aconteceu. O passado estava ali, na sua frente, exigindo respostas que ele não podia dar. As vozes continuavam, a acusação infantil se misturando com os lamentos dos outros mortos que ele havia enterrado ao longo dos anos. Cada um deles parecia ter uma reclamação, uma dor que não havia sido apaziguada. Mas a voz de seu filho era a mais forte, a mais dolorosa. Ela atravessava sua alma como uma lâmina afiada, expondo a culpa que ele tentou enterrar junto com aquele pequeno corpo tantos anos atrás. A escuridão em sua visão começou a se fechar, o cemitério ao seu redor se tornando um borrão de sombras e luzes dançantes. Ele sabia que estava perdendo o controle, que estava prestes a ser engolido pelo horror que havia despertado. Mas antes que pudesse se entregar completamente ao desespero,
Algo dentro dele, um último resquício de força, o fez se levantar. Antônio, com toda a força que ainda lhe restava, gritou para a escuridão. Eu sinto muito! Eu sinto muito! Ele repetiu, a voz rouca e quebrada. Mas as vozes não responderam. E o silêncio que se seguiu foi ainda mais aterrorizante do que os gritos que o precederam. Ele caiu de joelhos novamente, exausto, e a lápide à sua frente parecia tremer levemente, como se estivesse respondendo ao seu clamor. Mas, por mais que ele esperasse, não houve mais respostas. Apenas o silêncio profundo e absoluto do cemitério, um silêncio que parecia finalmente ter engolido tudo, inclusive ele. Enquanto a escuridão da noite começava a dar lugar à luz fria do amanhecer, Antônio ficou ali, de joelhos, sentindo-se mais sozinho do que jamais havia sentido em toda a sua vida. O passado havia ressurgido com uma força devastadora, e ele sabia que agora nada poderia apagar o que havia sido desenterrado. O primeiro raio de sol atravessou a neblina densa, lançando uma luz pálida sobre o cemitério, mas para Antônio, a luz parecia apenas aprofundar as sombras ao seu redor. Ainda ajoelhado diante da lápide que agora carregava o nome de seu filho, ele sentiu uma estranha calma tomar conta de si. A dor, o desespero, o medo, tudo começou a se dissipar, dando lugar a uma aceitação silenciosa. Era como se ele finalmente entendesse o que precisava ser feito. Antônio levantou-se lentamente, seus ossos protestando com o movimento. Ele olhou uma última vez para a lápide, as letras gravadas profundamente na pedra, cada uma delas um lembrete cruel do que ele havia perdido. Com mãos trêmulas, ele acariciou a superfície fria, como se estivesse dizendo adeus. Mas no fundo, ele sabia que não era um adeus. Era um encontro inevitável. Ele começou a caminhar de volta para o centro do cemitério, seus passos arrastados, como se cada um exigisse um esforço sobre-humano. O cemitério, que ele conhecia tão bem, agora parecia um território estranho e hostil. As árvores ao redor, antes apenas sombras familiares, agora pareciam vigiar seus movimentos, os galhos estendendo-se como dedos esqueléticos. As lápides, tantas vezes polidas por suas mãos, agora pareciam se erguer como testemunhas silenciosas de seu julgamento final. Quando chegou ao coração do cemitério, onde as sepulturas mais antigas se amontoavam, ele parou. Ali, no meio daquele terreno consagrado, ele sentiu uma presença, algo ou alguém que o observava com uma atenção penetrante. O ar ao redor dele parecia vibrar, carregado com uma energia que ele nunca havia sentido antes. Antônio sabia que estava no fim de sua jornada. Este era o lugar onde tudo terminaria. Ele começou a cavar. Cada golpe da pá no solo parecia reverberar em sua alma, como se ele estivesse desenterrando não apenas terra, mas também os segredos que havia tentado enterrar tão profundamente. As memórias inundaram sua mente. O nascimento de seu filho, a doença súbita, o horror de perceber que ele estava sendo enterrado vivo, o grito que nunca foi ouvido, o último suspiro abafado pela terra que ele próprio havia lançado sobre o caixão. Antônio não sabia quanto tempo havia passado, mas a cova estava pronta. Ele sabia, sem que ninguém precisasse dizer, que aquele buraco na terra era para ele. Um descanso final entre aqueles que ele havia sepultado ao longo dos anos, seus companheiros silenciosos na morte. A terra ao redor parecia pulsar, como se o cemitério inteiro estivesse esperando por esse momento. Ele desceu na cova. O silêncio ao seu redor era absoluto, mas dentro dele os sussurros voltaram, não mais como gritos de acusação, mas como um coro suave, quase reconfortante. Finalmente, eles pareciam dizer: finalmente, você está onde sempre pertenceu. Antônio deitou-se no fundo da cova, o olhar fixo no céu que começava a clarear acima. Ele não sentia mais medo, apenas uma estranha aceitação.
A terra fria sob seu corpo parecia uma cama acolhedora, um abraço final que ele estava preparado para receber. Com um último suspiro, ele fechou os olhos, sentindo a paz que tanto havia lhe escapado em vida. E então, a terra começou a cobri-lo. Não havia ninguém ali para lançar as pás de terra, mas mesmo assim, ele sentiu o peso dela se acumulando sobre seu corpo. Cada camada de terra que se assentava sobre ele parecia aliviar um pouco mais da culpa, do arrependimento, da dor. Era como se a própria terra estivesse lhe oferecendo o perdão que ele nunca soube pedir. Quando a última camada de terra o cobriu, o cemitério ficou em silêncio. Um silêncio profundo e absoluto, como se o próprio cemitério estivesse prendendo a respiração, absorvendo o que acabara de acontecer. E então, como se nada tivesse acontecido, o sol finalmente rompeu completamente a neblina, banhando o cemitério em uma luz suave. Elias, o novo coveiro, chegou para seu primeiro dia de trabalho. Ele olhou ao redor, observando o cemitério com curiosidade e um leve desconforto. Havia algo estranho naquele lugar, uma sensação que ele não conseguia explicar. Mas Elias apenas deu de ombros e seguiu em frente. O trabalho precisava ser feito, e ele, como Antônio antes dele, era o novo guardião deste terreno sagrado. Mas, à medida que ele caminhava pelo cemitério, os sussurros começaram. Fracos, distantes, mas inegáveis. E Elias, assim como Antônio antes dele, parou por um momento, franzindo a testa. Talvez fosse apenas o vento, ou talvez fosse algo mais. O cemitério, no entanto, permaneceu em silêncio. Um silêncio que parecia observar, esperar, sempre vigilante. Afinal, no cemitério, o tempo não passa. Ele apenas se repete. Se você chegou até aqui, deixe seu like para nos incentivar a continuar produzindo vídeos como esse e se inscreva no canal para não perder nenhuma história.